E aí, meninos e minas, tudo certinho? Meu povo bonito, minhas lindas turmas de Direito Processual Civil, meus processualistas favoritos, como é bom estarmos juntos de novo. Olha só, minha gente, para quem não me conhece, meu nome é Rosenberg Alencar, sou professor de Processo Civil e de Introdução ao Estudo do Direito, ok? Essa nossa aula está disposta, está disponível no YouTube, então quem gostar dá uma curtidinha lá, segue o nosso canal para ficar atualizado. E nós vamos hoje dar continuidade no nosso tema da nossa turma, que é execução. Caminhamos mais um pouco e hoje nós vamos ver a execução de obrigação de fazer e não fazer. Perfeito? Vamos lá. Obrigação de fazer e não fazer? Putz. Alguém é obrigado a não fazer alguma coisa? Pensava que as pessoas só eram obrigadas a fazer? Sim, claro. Quando se fala em obrigação de fazer, de não fazer, também se fala da obrigação de desfazer o que está feito. Perfeito? Então vamos dar uma olhada nos conceitos que a nossa doutrina nos traz. Cândido Rangel Dinamarco, falando sobre obrigação de fazer, ele nos diz o seguinte: são obrigações de fazer aquelas que se resolvem no dever jurídico de operar alguma transformação no mundo exterior em proveito de outra pessoa. O dever jurídico, a gente bem sabe o que é isso aí, vocês estudaram lá desde a introdução ao estudo do direito. O dever jurídico é a obrigação de se praticar um determinado ato, ou não. Então, mesmo quando você é obrigado a não fazer e você o faz, aquele dever jurídico que era negativo, a gente está estudando aqui o positivo, que é a obrigação de fazer, ele implica no surgimento de uma obrigação, de uma nova obrigação entre as partes. Então, dando continuidade, as obrigações de fazer, elas são positivas, contrárias às de não fazer. E sua execução forçada consiste em propiciar ao titular do direito a mesma transformação que o obrigado deveria ter operado e não operou. É nessa omissão que o credor vai encontrar o interesse legítimo que torna necessária a tutela jurisdicional executiva. O inadimplemento, o interesse ou a necessidade. Quando se fala que é uma obrigação positiva, está se dizendo que ela depende da ação do devedor. Então, aquela pessoa que possui o dever jurídico de agir, ela deve praticá-lo para que se possa concretizar a sua obrigação e o seu dever jurídico seja cumprido, sob pena de sofrer a sanção devida. Então, quando se fala que é uma obrigação positiva, a gente já está vendo, depende diretamente do agir. Perfeito? Cândido Rangel Dinamarco. E quais são as suas características? Vamos embora? A obrigação de fazer infungível. Ela é personalíssima, ou intuito persone, quando for convencionado que o devedor cumpra pessoalmente a prestação. Quando se trata de uma obrigação de fazer infungível, se trata da seguinte forma: olha, você contratou José para que ele pudesse vir à sua casa e fixar esse televisor. Você não quer que João vá. Se José mandar João, você tem todo o direito de recusar, porque a obrigação é infungível. Ela deve ser praticada especificamente por José. Quando você contrata os serviços de um determinado odontólogo, de um determinado ortodontista, ou alguém dessa área, você está contratando para que ele proceda com os procedimentos, para que ele pratique os procedimentos necessários ao cumprimento daquele dever jurídico contratual. E não um terceiro, não é o sócio dele, por melhor que seja, mas não foi ele que você contratou. Então você está querendo dizer o seguinte: quando a obrigação é infungível, ela é intransferível ao outro, ela é intuito personal, ela é personalíssima. Já quando se trata de uma obrigação de fazer fungível ou impessoal, é quando não há exigência expressa e nem se trata de ato ou serviço cuja execução dependa de qualidades pessoais do devedor ou dos usos e costumes locais, podendo ser realizadas por terceiros. Se você contratou uma empresa, determinada empresa, para que ela pudesse retirar entulhos de um terreno, por exemplo, tanto faz se quem vai dirigir o caminhão vai ser José, João, Maria, Joaquim, não importa.
Não é uma obrigação personalíssima. Ela pode, inclusive, até terceirizar esse serviço e contratar uma empresa B para que vá realizá-lo, diante de alguma impossibilidade dela, ou diante de alguma situação qualquer que imponha. Ela é uma obrigação fungível. Não importa quem fez. Não há necessidade de nenhuma atuação específica de ninguém. Não há nenhuma obrigação direta a alguém específico. Se você der uma olhada no artigo 640, que se trata de transferência de propriedades, por exemplo, o que é que você vai verificar? Que a obrigação de fazer, consistente na declaração de vontade, ela geralmente é derivada de um contrato, certo? Essa observaçãozinha aqui nos diz, olha, uma obrigação naturalmente fungível, ela pode ser transformada em infungível pelas partes por convenção. Se lembrem que é possível negócio jurídico processual. Ok, meninos e meninas? Vamos continuar? Vamos para a legislação, o que é que ela nos diz especificamente. O capítulo 3º, na seção 1, ela nos diz o seguinte, artigo 814, na execução de obrigação de fazer e de não fazer, fundada em título extrajudicial, ao despachar a inicial, o juiz fixará multa por período de atraso no cumprimento da obrigação e data a partir da qual será devida. Se o valor da multa estiver previsto no título e for excessivo, o juiz pode reduzi-la. O que é que o 814 está dizendo? Olha, quando se trata de uma obrigação de fazer ou de não fazer, assim que eu determinar que aquela obrigação seja feita, ou que se abstenha do direito de fazer, ou que desfaça o que está feito, eu vou arbitrar uma multa chamada de astrentes. Essa obrigação, essa multa, ela é periódica. Ela geralmente é por dia, decorre do descumprimento da obrigação. Se lembrem, meninos e meninas, que decisão judicial não se discute, se cumpre. Aliás, não se discute, se cumpre. Você pode até questionar, você pode recorrer, você não pode descumprir. Decisão judicial foi feita para ser cumprida, e se você não concorda com ela, você vai brigar pelos meios processuais cabíveis para que você possa modificar aquela situação, para que você possa alterar aquela situação processual, modificar ou anular aquela decisão que foi proferida. Perfeito? Então, a decisão judicial que for emitida, que for determinada pelo juízo, ela constará, segundo a égide do artigo 814 do CPC, uma multa por descumprimento. E ela será periódica até que haja o cumprimento dessa obrigação. Perfeito? Então, entrando especificamente na obrigação de fazer, o 815 nos diz, quando o objeto da execução for obrigação de fazer, o executado vai ser citado para satisfazê-la no prazo que o juiz lhe designar, se outro não estiver determinado no título executivo. Se lembra que a gente está falando sobre o título executivo extrajudicial. Tanto pode haver nesse título executivo um prazo já estipulado para o seu cumprimento, como também o magistrado pode, segundo as determinações, as especificações do artigo 815 do CPC, ele também pode simplesmente determinar o prazo que for conveniente ao cumprimento daquela obrigação. Ok? E aí o 816, ele nos diz o seguinte, olha, no caso de obrigação de fazer fungível, é aquilo que a gente observou, né? Já falou sobre isso, a obrigação de fazer fungível é aquela que pode ser cumprida por qualquer pessoa, independentemente de quem seja, desde que não exija nada muito específico, como qualidades e costumes da região e por aí vai. Mas a pessoa precisa saber cumprir, né? Pelo menos. Mas não precisa ser especificamente ela. Se você contrata uma empresa de engenharia para realizar a construção da sua casa, você não está lá dizendo eu quero o pedreiro, o mestre de obras fulano, o ajudante Bertrano e o pintor Cicrano. Você contratou a empresa vai mandar o seu pessoal, não importa quem for. Como também ela pode, inclusive, contratar uma terceira para que possa executar aquela obra, fazendo a terceirização da obrigação, desde que ela seja fungível, a não ser que você contrate, imputando a infungibilidade do ato diretamente a ela, aquela empresa, independentemente, claro, dos funcionários, porque você não tem como escolher cabeças, ok? O 816, ele nos diz o seguinte, olha, se o executado não satisfizer a obrigação no prazo designado,
é lícito ao exequente, nos próprios autos do processo, requerer a satisfação da obrigação a custas do executado ou perdas e danos, hipótese em que se converterá em indenização. Vejam bem o que está dizendo o 816. Ele parece meio complexo, meio confuso, mas não, vamos destrinchá-lo aqui. O 816 ele diz o seguinte: se o executado não cumprir aquela obrigação dentro daquele prazo que foi determinado pelo juiz ou que já constava no título executivo extrajudicial e que o magistrado ratificou determinando o seu cumprimento, o exequente pode, ele tem todo o direito de fazer, de realizar aquela obrigação e cobrar do executado, além de tudo que ele já entrou, de qualquer outra multa prevista naquele título executivo extrajudicial, as despesas decorrentes daquele ato que ele foi obrigado a praticar em razão da inércia do executado. Entenderam? O executado possui a obrigação de fazer, não fez. Aí o exequente vai lá e faz ou contrata alguém para fazer e cobra do executado as despesas que ele teve na execução daquela obrigação. E essa obrigação que foi cumprida pelo executado, ela passa a ser convertida em uma indenização. Perfeito? A obrigação fungível, só para a gente poder dar uma lida, é aquela que qualquer uma pessoa poderá cumprir em razão de não haver um caráter personalíssimo na obrigação. Pintar uma parede, dirigir um carro, o devedor não é necessariamente uma pessoa específica, podendo ser substituído. Ok? Vamos pular? Vamos embora! 817 do nosso CPC, que coisa mais maravilhosa, ele diz o seguinte: olha, se a obrigação puder ser satisfeita por terceiros, é lícito ao juiz autorizar, a requerimento do exequente, que aquele a satisfaça a custas do executado. Vai, o que ele está querendo dizer? É mais ou menos o que disse o 816. Não tem lá grande diferença, não. Está falando mais uma vez, ó. Se existe a possibilidade de um terceiro executar essa obrigação, e o exequente, que era a obrigação que era do executado, e o exequente chegar e disser: excelência, ó, por favor, determina o cumprimento dessa obrigação por aquele terceiro, já que é possível que ela seja cumprida, ela pode ser satisfeita por esse terceiro? Aí o juiz pode autorizar requerimento dele, claro que ele já requereu, que aquele terceiro satisfaça sob as custas do executado também aquela obrigação. Observe, no 816 diz: deixa eu equalizar o vídeo aqui, a nossa iluminação, beleza? Ah, vem cá, papai. Aí não, aqui, isso. Então vamos lá. O 816 nos diz o seguinte: olha, a obrigação tem que ser feita por Zé. Mas Zé não fez. Então eu, enquanto exequente, vou lá fazer. Contratar alguém que faça, ou eu mesmo fazer. Vou pegar todas as despesas que eu tive e vou cobrar de Zé, porque Zé não fez. Já no 817, diz o seguinte: ó, a obrigação tem que ser feita por Zé. Zé não fez. Mas só que o título executivo prevê a possibilidade de um terceiro realizar aquela obrigação. Então, excelência, por favor, determine que o terceiro faça, mas que Zé pague, porque é dele a obrigação enquanto executado. Ficou claro? Perfeito? Vamos lá, o parágrafo único do 817 diz: o exequente adiantará as quantias previstas na proposta que, ouvidas as partes, o juiz houver aprovado. Ok? Belezinha? Simples, ele está dizendo o seguinte: olha, naquela execução toda que acontecer, o exequente começa pagando, ele adianta aquelas quantias, mas ele poderá cumprir, ele poderá exigir também do executado essas prestações. Nessa situação do adiantamento dos valores pelo exequente, essa pequena observação, haverá substituição da execução da obrigação de fazer por uma execução por quantia certa contra o devedor solvente. É o que a gente acabou de mencionar. O exequente botou o dinheiro dele para que fosse satisfeita a obrigação que lhe era favorável para ser realizada por terceiro diante da inércia do executado. Então ele botou aquele dinheiro, que é aquela obrigação que era de fazer, ela se converte em indenização por perdas e danos. Consequentemente, na realidade, se converte em uma execução por quantia certa contra o devedor solvente.
Vamos dar mais uma caminhada, gente, que agora que a gente está no nono slide, artigo 818, ele diz o seguinte, ó, realizada a prestação, o juiz vai ouvir as partes no prazo de 10 dias e, não havendo impugnação, considerará satisfeita a obrigação. Caso haja impugnação, o juiz vai decidir. O 819, ele nos diz o seguinte, olha, se o terceiro contratado começa a complicar, lembra aqui do 817, né? Pode ser realizado por terceiro, isso aqui. Ele diz o seguinte, olha, se o terceiro contratado não realizar a prestação no prazo, ou se fizer de modo incompleto ou defeituoso, pode o exequente requerer ao juiz no prazo de 15 dias que o autorize a constituí-la ou repará-la a custas do contratante. Deu para vocês entenderem? Quem é o contratante? É o executado. Ouvido o contratante, no prazo de 15 dias, o juiz mandará avaliar o custo das despesas necessárias e o condenará a pagá-lo. O importante é que haja a satisfação da obrigação. Se puder ser por terceiros, ótimo. Se não puder ser por terceiros e o exequente o fizer, ótimo. Mas o ideal é que se busca, dentro da norma processual, é que diante da obrigação de fazer, o executado cumpra com o seu compromisso contratual constante do título executivo extrajudicial ou, se for num cumprimento de sentença, claro, dentro do comando judicial, sentencial, que é o título executivo judicial. Perfeito? Mas quando a gente está falando aqui diretamente sobre a execução de obrigação de fazer ou não fazer, a gente está tratando de atos ou de títulos executivos extrajudiciais. Artigo 820. Se o exequente quiser executar ou mandar executar sob a sua direção e vigilância as obras e os trabalhos necessários à realização da prestação, terá preferência em igualdade de condições de oferta em relação ao terceiro. Vamos mais uma vez para o 817? O 817 diz, olha, se puder ser autorizado a terceiro realizar essa obra, e a parte exequente requerer ao magistrado, então o juiz poderá autorizar que esse terceiro realize a obra. Mas o 820 diz, se o próprio exequente quiser executar ou mandar executar, ele vai concorrer em igualdade de condições com aquele terceiro. Essa igualdade de condições significa preço, qualidade, tudo isso. O parágrafo único vira para a gente e diz o seguinte, olha, o direito de preferência deverá ser exercido no prazo de 5 dias após aprovada a proposta do terceiro. Então, surgiu a proposta do terceiro dentro do processo, em obediência ao que dispõe o artigo 817. E o exequente olhou assim e disse, opa, peraí, por esse importe eu também posso fazer? Eu tenho condições, eu tenho capacidade técnica para isso, tenho como fazer ou mandar fazer, porque eu consigo cobrir tudo isso aí de uma boa, tranquilo? Então eu tenho 5 dias como exequente para poder dizer, excelência, quero exercer o meu direito de preferência, e está aqui a minha proposta. Aí o magistrado vai avaliar. O 821 nos diz que, na obrigação de fazer, quando se convencionar que o executado a satisfaça pessoalmente, olha, o exequente poderá requerer ao juiz que lhe assine prazo para cumpri-la. Obrigação infungível. No parágrafo único nos diz, havendo recusa ou mora do executado, sua obrigação pessoal será convertida em perdas e danos, caso em que o procedimento de execução será obedecido o procedimento de execução por quantia certa. Observe. Todas as vezes que o magistrado determinar que algo seja feito, obviamente, obrigatoriamente, será determinado e estipulado um prazo para que aquela obrigação seja cumprida. Porque não é justo que o magistrado simplesmente diga, faça. Tá. Faça. E ele não tem prazo para poder cumprir? Não, tem sim. Será fixado um prazo para início e um prazo para finalização. Se for desobedecido esse prazo, ele terá a obrigação de indenizar em perdas e danos o exequente. Isso a gente já comentou desde o início da nossa aula de hoje. Perfeito? Pulando, nós temos agora a obrigação de não fazer. E segundo o conceito de Cândido Rangel Dinamarco, a obrigação de fazer é uma obrigação negativa, vocês se lembrem disso. Cândido Rangel Dinamarco, ele diz, as obrigações, certo? Não fala as obrigações, nossa.
de não fazer são as que consistem no dever de não operar determinada transformação no mundo exterior ou de não impedir que certas transformações sejam produzidas por atos de outrem. Gente, observem, a gente falou na obrigação de fazer que ela opera transformações no mundo exterior. É uma obrigação positiva, decorre de um dever jurídico, que é a prática de um ato jurídico. Lícito, porque se for ilícito não é jurídico, é antijurídico, então não existe ato jurídico ilícito, existe ato ilícito e ato jurídico lícito, perfeito? Só um adendozinho aqui para relembrar vocês. Então, a obrigação de não fazer consiste na omissão, em não agir, em não praticar. Esse não significa que é exatamente uma obrigação negativa. Ou também implica no dever de não impedir que algo seja feito. E ainda vai mais além. Implica no dever, na obrigação de desfazer o que está feito. O que foi feito quando não deveria ser. Então, as obrigações de não fazer consideram-se negativas e são de diversas ordens. As situações em que, para sua efetividade, o credor tem necessidade de amparo judicial. Cândido Rangel Dinamarca. E aí eu faço uma pequena observação, dizendo que as obrigações de não fazer, quando violadas, concretizadas da ação do agente, através da ação do agente, geram uma obrigação inversa positiva, uma vez que o devedor ficará obrigado a desfazer o ato por ele praticado. Perceberam isso aí? Uma obrigação inversa positiva. A obrigação negativa é de não fazer. Mas se a parte o fez, e processualmente, através da ação de execução de obrigação de não fazer, o exequente conseguiu que aquilo dali não fosse feito, mas já estava feito, a obrigação inversa positiva, que é justamente o ato de desfazer o que ele fez, quando não deveria ter feito, ok? Vamos pular e vamos dar uma olhada em quais são essas espécies de obrigações de não fazer, segundo o Cândido Rangel Dinamarca. Ele diz, olha, exemplos são espécies e são exemplos ao mesmo tempo. Então eu vou ler aqui para vocês, que esse texto é todo dele, esses 3 pontos aqui é dele, é de Cândido Rangel Dinamarca. Vamos dar uma lida no que é que ele diz. Primeiro, quando a pessoa é obrigada a abster-se de um ato, ameaça ou dá sinais que está prestes a realizá-lo, apesar da proibição legal contratual. Então, se algo diz que não deve fazer, e a pessoa ameaça fazer, ou faz, ou dá sinais de que pretende praticar aquele ato, ele é uma espécie de uma obrigação de não fazer, ele tem que se abster daquele direito. Segunda espécie é quando ela já houver dado início à realização de atos contrários a essa obrigação negativa, sendo do interesse do credor a cessação, se paralise, ou seja, o impedimento da continuidade dessa sequência de atos. A terceira opção, a terceira espécie, ou o terceiro exemplo, diz que é quando ela já houver consumado essa atividade, sendo possível desfazer tais efeitos. Então, essa daí é que é a obrigação que ele vai ter de desfazer. Tanto no 1, 2 quanto no 3, tem-se que a obrigação no 2 já foi iniciada, tem que ser parada e desfeita, e no 3 tem-se que ela foi concluída, ela já foi feita. Então impõe-se nas duas situações a obrigação inversa positiva, já que ele não se omitiu o dever jurídico de não fazer, aliás, ele se omitiu, ele praticou um ato que ele não deveria praticar, ele descumpriu o dever de omissão dele, de permanecer quieto, inerte, então ele vai ter que cessar e desfazer, ou desfazer se já estiver feito. Ok? Então, começando a entrar na legislação mais especificamente, o artigo 822 diz: se o exequente praticou o ato cuja abstenção estava obrigado por lei ou por contrato, o exequente requererá ao juiz que assine prazo ao executado para desfazê-lo. Olha aí a obrigação inversa positiva prevista no artigo 822 do CPC. O 823, para a gente começar a terminar, que já estamos chegando no finzinho, ele nos diz o seguinte: olha, havendo recusa ou mora do executado,
o exequente requererá ao juiz que mande desfazer o ato, à custa daquele que responderá por perdas e danos. Ok? Então, mais uma situação. Vocês se lembram lá da obrigação de fazer? Quando a parte não fez e o exequente fez, ou ele adiantou parcelas para que terceiros fizessem, essas obrigações que eram de fazer se converteram em obrigações indenizatórias, em perdas e danos. Então, elas se transformaram em obrigação de execução por quantia certa contra devedor solvente. A mesma coisa se trata aqui no artigo 823. A parte executada, o executado, ele não deveria ter agido. E diante da propositura da ação de obrigação, de execução de obrigação de não fazer, já que ele fez e ele está incorrendo em mora, o exequente pode requerer ao juiz: excelência, eu vou desfazer, ou eu vou mandar desfazer, e vou cobrar dele todos os meus prejuízos. Mais uma vez, ela se converterá em perdas e danos, ou seja, em uma ação indenizatória, em uma ação de execução por quantia certa contra devedor solvente. Perfeito? Parágrafo único para a gente finalizar diz o seguinte: olha, não sendo possível desfazer o ato, a obrigação resolve-se em perdas e danos, caso em que, após a liquidação, se observará o procedimento de execução por quantia certa. Isso aqui nos deixa claro o seguinte, gente: diante da ação de execução de obrigação de fazer, de não fazer, de dar, em algumas que a gente ainda não viu, a obrigação de dar ou de entregar, coisa certa ou incerta, a gente tem o seguinte: diante do inadimplemento dessas obrigações, a parte exequente, diante da impossibilidade de obter, o fazer, o entregar ou não fazer, ela pode requerer indenização, que vai ser equivalente àquele prejuízo que ele sofreu, aquilo que ele foi prejudicado. E essa obrigação, essas perdas e danos estipuladas pelo 823, parágrafo único, elas serão exigidas da parte executada através de uma ação de execução por quantia certa contra devedor solvente. Ok? Muito obrigado, minhas lindas turmas. Até a próxima aula. Fiquem com Deus.